E deu ruim aí para o senhor presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Olha só, uma estratégia aí conjunta do Lula com o Haddad acabaram ferrando aí com o Campos Neto, que foi bem exposto aí nas últimas semanas. O Campos Neto, ele está submetendo o Brasil à maior taxa de juros do mundo. E muita gente não sabe, mas hoje o país gastou mais de 2,5 bilhões de reais que foram dados aí a banqueiros bilionários, principalmente porque o Brasil está gastando 800 bilhões de reais por ano em taxa de juros. Para quem não sabe o que é taxa de juros, temos a taxa Selic e o Brasil tem uma dívida pública. A taxa Selic define quanto vai ser o juro da dívida pública que o Brasil vai pagar. Hoje está em 10,5% ao ano, que quer dizer que são 800 bilhões de reais por ano de juros que o Brasil paga. A grande maioria desse dinheiro vai para banqueiros multibilionários. É muita coisa. Pois bem, o Campos Neto acabou queimando a largada aí. Então tivemos aí nas últimas semanas uma luta aí de alguém que é muito burro em estratégia e dois estrategistas muito bons, e que acabaram, a estratégia dos dois não estava ali conectada, mas acabou dando certo. O Campos Neto, ele acabou queimando a largada, porque ele foi a 2 jantares com o Tarcísio de Freitas. Num desses jantares estava a cúpula da Rede Globo, estava o Luciano Huck e estavam banqueiros. No outro jantar, estavam muitos players do mercado financeiro, banqueiros multibilionários, o Tarcísio de Freitas e o Campos Neto. E o Campos Neto acabou dizendo ali em público que ele seria ministro da Economia num eventual governo do Tarcísio, a partir de 2027. Ali ele queimou a largada, mas bem queimado. Acontece que esse pessoal gosta de beber, aí eles bebem e acabam falando muito. Quando ele estava no encontro com muita gente, tinha 60 pessoas lá, deve ter falado para muitos. E aí saiu na imprensa, os jornalistas falam com um, falam com outro, e vários vão confirmando, e aí não tinha nem o que negar. E aí ficou aquela, peraí, você está se reunindo com o governador de São Paulo, que era ministro do Bolsonaro, você que foi indicado pelo Bolsonaro e foi votar com camisa da seleção brasileira, e você já está falando que vai ser ministro da Economia desse cara? Que vai concorrer contra o Lula em 2026. Ou seja, qualquer ato seu a partir de agora passa a ser suspeito porque você está agindo politicamente para ferrar o governo Lula e para que tenha mais chance aí o Tarcísio de se eleger e você ganha um cargo. Você está fazendo igualzinho o Sérgio Moro. Sérgio Moro ferrava o PT para ter mais chance de alguém de direita se eleger, e no caso ele queria ser o candidato da direita, não deu para ser ele, foi o Bolsonaro, ele virou ministro do Bolsonaro. E igualzinho, olha só que coisa, o Sérgio Moro até prendeu lá, sequestrou sequestrou o Lula em Curitiba. Pois bem, eis que a tática do Campos Neto começou a ferrar quando ele acabou falando demais. Ok. Pois bem, o Lula passou aí a expor o Campos Neto a partir desses encontros. Boa parte da população não sabe que o Brasil está sendo saqueado por banqueiros. A gente vê um monte de gente aí reclamando aí de uma coisinha ou outra do governo e não sabe que, olha, se está faltando alguma coisa numa escola, no hospital, é porque o governo não tem dinheiro para dobrar, triplicar investimentos nisso. Mais do que isso, as pessoas não sabem que a gente está pagando 800 bilhões por ano de taxa de juros. Mais do que isso, a gente vê o governo aí tentando agradar o mercado financeiro, anunciando, olha, vamos cortar despesas de 2 bilhões aqui, 5 bilhões aqui, entrando em briga com o Congresso por causa de 10 bilhões, sendo que cada meio pontinho na taxa de juros, a gente está falando aí de mais de 40 bilhões de reais. O Lula falou, e falou muito sobre Campos Neto, e aí pesquisas internas, saiu uma matéria no Globo mostrando que pesquisas internas disseram que 60% da população está com o Lula nessa briga, dizendo que realmente isso é um escândalo muito grande. Então o Lula viu, tem apoio popular, vou continuar falando. O mercado financeiro viu que a única maneira de fazer o Lula parar de falar, era subindo artificialmente o dólar. Então eles começaram a fazer o quê? Comprar dólar e vender reais. Quando você vende reais e compra dólar, mercado financeiro, lei da oferta e da procura. Tem muita gente ali procurando, buscando comprar dólar, o dólar aumenta frente ao real. Ok, o dólar foi subindo. Aí o Campos Neto, é isso que eu falo de estratégia. A estratégia do Lula é muito boa, vou expor aqui o Campos Neto para todo mundo ver. E aí o governo Lula passou a ter uma pauta, que era o quê? Derrubar o Campos Neto para que o Brasil possa voltar a ter investimentos. Pois bem, aí o que acontece? O Campos Neto novamente cometeu um erro, mas desastroso. Ele avisou via imprensa, ele avisou que
Olha, eu não vou intervir no dólar, vou deixar subir. Isso é crime. Aqui a gente está no Brasil e a gente sabe que ele não vai ser preso por essa fala, mas isso é crime. Ele, como presidente do Banco Central, uma das prerrogativas do Banco Central é controlar o dólar, é controlar a moeda do Brasil para que não se desvalorize muito. Por quê? Porque se a moeda desvaloriza, vai ter inflação. Imagina você, com o dólar a R$5, imagina que tudo que é da indústria é importado com preço em dólar. E aí muita coisa é importada com preço em dólar. Para você fazer um celular desse aqui, muitas pecinhas, por mais que tenha a fábrica da Samsung no Brasil, por exemplo, e de outras empresas no Brasil, muitas das pecinhas são feitas em outros países e chegam no Brasil com preço em dólar. Você compra uma geladeira, não sei o que, em dólar. Se o dólar dobra de preço, o preço dessas peças vai dobrar, o preço desse celular vai aumentar muito. Isso é o quê? É inflação. Fora o preço da indústria e tudo mais, aumenta tudo. Então, como é que você está avisando que vai deixar o dólar subir? Quando ele avisa que vai deixar o dólar subir, ele está dizendo para os investidores, compre dólar que você vai lucrar. Se você, plantonista, nunca investiu no mercado financeiro, eu vou te ensinar uma coisa. Tem um tipo de investimento que se chama mini dólar, que é você investir no dólar futuro. Quando você investe no mini dólar, cada tick, que é quando sobe um pouquinho a barrinha ou desce um pouquinho a barrinha, vale R$5. Para você ter ideia, 0,1 centavo, né? 1 centavo, 0,1 centavo são 10 ticks. Então, quando o dólar sobe 0,1 centavo, alguém que investiu em um contrato ganha R$50, se essa pessoa comprou dólar. Quando sobe 1 centavo, essa pessoa ganha R$500. Agora você imagina você falar para todos os investidores do país o seguinte, olha, eu vou deixar o dólar subir, eu não vou interferir nisso aí não. Ele está falando, compre em dólar, venda reais e compre dólar. O dólar disparou. O dólar saiu aí de 5,43 e foi a 5,70 assim, em questão de 3, 4 dias. Aí você fala, caramba, crime, né? Pois bem, queimou a largada de novo o Campos Neto. O Lula estava falando, expôs, o Campos Neto acabou se expondo, mas pegou mal no mercado financeiro e aí aconteceu uma coisa, que é esse pessoal investiu muito, comprou muito dólar, tem uma hora que eles têm que vender o dólar que eles compraram mais caro para lucrar essa grana toda. Porque se você só compra e deixa comprado, você não lucra, você lucra quando você vende e pega a grana para você. Pois bem, eis que o Haddad, ministro da Economia, se reuniu com o Lula. E o Haddad falou, ó Lula, você já... Não sei quais palavras ele usou no jantar, ele se reuniu 2 vezes com o Lula no mesmo dia. Mas não sei quais palavras ele usou, mas mais ou menos ele explicou, Lula, você já expôs o Campos Neto, excelente. Agora tem uma coisa, esse pessoal vai fazer o dólar subir, mas subir muito, 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 e isso vai aumentar a inflação, e o Campos Neto não vai fazer com que a inflação caia. Se você mantiver essas críticas dessa maneira, até dezembro, que é quando o Campos Neto vai sair do Banco Central, o que vai acontecer é que a inflação vai disparar até lá e a sua popularidade vai cair. Aí você vai ter que recuperar uma popularidade em queda maciça, aí, em queda livre, a partir do ano que vem. Não é tão fácil. Vai ser um trabalho muito mais difícil. Então, você tem que garantir aí que você tem compromisso com a meta fiscal. O que é a meta fiscal, Thiago? É o Brasil ter superávit. Superávit é quando o país arrecada mais do que gasta. E nesses gastos estão incluídos aí 800 bilhões para banqueiros, lembre-se disso.